E hoje a gente vai falar sobre um assunto também bacana e que muitos mandam dúvidas para mim em relação aos tipos de alimentadores. A nossa live, o título hoje é Suplementação para as abelhas, vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de alimentadores que a gente tem aí disponíveis no mercado para oferecer a alimentação para as nossas abelhas. A alimentação artificial, que é importante também em vários momentos da nossa atividade. O que é alimentador de abelhas? O alimentador de abelhas ele foi inventado há muito tempo e é um equipamento que a gente utiliza para fornecer diversos tipos de alimentos artificiais e até mesmo naturais. Então, eles podem ser feitos de vários materiais também. Então, nós temos aí desde madeira, plástico injetado, Duratex e até garrafa PET serve e até caixinha de leite serve. Mas a gente vai estar trabalhando, a minha sugestão sempre é que vocês trabalhem com alimentadores que são profissionais e que tenham as medidas padrão para a colmeia Langstroth, tá? Geralmente a indústria produz o que está dentro das normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, onde ela já tem uma norma que é a 15713, que é a norma que determina ali as medidas da colmeia Langstroth. Tá? Sei que muitos de vocês trabalham com outros tipos de colmeia, como Schenck, Ideal, Curtinaz e várias outras que tem aí pelo mundo também. Porém, aqui no Brasil, as indústrias elas trabalham e fabricam os equipamentos dentro dessa norma ABNT para que possam produzir em escala e você colocar na sua colmeia onde ele vai servir direitinho e vai atender aí aos requisitos. Então, isso é um alimentador para abelhas. Então, é a primeira pergunta aqui e é o nosso primeiro tópico. Existe também, são duas categorias, são os alimentadores individuais e os alimentadores que são coletivos. Eu, para ser bem sincero, eu não gosto de usar alimentação coletiva. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eu prefiro a alimentação individual por vários motivos, mas o principal deles é você se obrigar a abrir a colmeia e ver o que está acontecendo dentro da colmeia durante a alimentação, que geralmente é feita durante a entre-safra em cada região do Brasil, quando as abelhas estão necessitando de nutrientes e, naquele momento, ela não consegue buscar esses nutrientes na natureza. Não tem nem pólen e nem néctar para ela buscar. Então, ela fica assim numa situação em que o apicultor tem que entrar nesse momento para fornecer a alimentação artificial para ela. E por isso que eu sempre digo que a alimentação artificial ela é extremamente importante, imprescindível, e todo o apicultor deveria saber preparar a sua alimentação, não a sua para consumir. Se bem que algumas proteicas se acha que colocar no forno, gente, sai um biscoitão ali, legal, viu? Mas voltando aqui ao assunto, cada apicultor tem que saber preparar o alimento artificial de uma forma que vai atender às necessidades das abelhas. E essa alimentação ela é dividida em proteica, que é um substituto do pólen. Eu vou falar dessa maneira, mas nada substitui o pólen, tá? Chega perto ali, atende algumas necessidades, mas nada chega perto do que o pólen tem de nutrientes para as abelhas. E a alimentação energética é um substituto do mel ou do néctar. Também não chega nem aos pés do mel, porém, em alguns momentos do ano aí é necessário. E a gente utiliza essa alimentação artificial não só na entre-safra. Quem é produtor de enxame, quem é produtor de rainha, ou produtor de pólen ou geleia real, geralmente vai usar com uma certa frequência essa alimentação, porque principalmente aqueles que produzem enxames e que produzem rainhas, porque não, o processo ele não pode falhar de jeito algum, tá? Esse processo de alimentação artificial ele tem que ser contínuo, mesmo na entre-safra, mesmo para aquelas comércios de produção de mel mesmo,
Mas nessas atividades, produção de enxames e produção de rainhas, ela é imprescindível e não pode faltar de jeito algum. Então, todo apicultor tem que saber preparar o alimento artificial mais adequado às necessidades das suas abelhas e em cada região também, certo? Então, vamos seguindo aqui. Então, já vamos passar para vocês os tipos de alimentadores que, inclusive, eu tenho aqui e trouxe para mostrar. O primeiro deles, eles podem ser também divididos em duas categorias, tá? Internos e externos. O que eu tenho aqui para mostrar, ele chama ABS. Ele tem esse ferro que vai encaixar lá no alvado, vai até lá dentro, tá? E deixa eu mostrar mais internamente. Essa aqui é a tampa, tá? Para que abelhas do lado de fora não cheguem aqui dentro. E aqui internamente, tá? Tem essa boia de madeira que pode ser de isopor também, ou material que flutua, justamente para não permitir que a abelha se afogue. E lá no fundo, vou mostrar mais próximo aqui, ó, tem uns pezinhos lá embaixo que não permitem que essa peça aqui de madeira fique completamente grudada no assoalho desse alimentador, que poderia causar não acesso das abelhas ao alimento e poderia fermentar rapidamente o xarope e até criar levedura, mofo, que ao você colocar o novo xarope, ele azeda na hora. Então aqui fica também um cuidado para que vocês verifiquem se não tem sobra de alimento quando forem alimentar novamente, porque essa fermentação ela produz leveduras e que se você, na hora que você colocar o xarope novo, ele vai azedar praticamente de imediato. E aí vai sobrar, vai produzir álcool, e aí ele vai causar a mortalidade de abelhas dentro do alimentador. E tem os modelos que são os modelos do Lyron, chama. Né? Do Lyron inventou várias coisas, vários métodos, e também alimentador para abelha. Só que aqui o que nós temos, desculpem aqui, ó, não é sujeira, tá, gente? É própolis, cera aí, ó. Esse aqui é um alimentador, também, o do Lyron, de plástico injetado, que cabe 1,5 litro de xarope, e ele vai exatamente aqui, ó, no lugar de um quadro padrão Langstroth. Outro modelo aqui do Lyron é esse aqui, o amarelo, que vocês devem ver nos meus vídeos também. É a mesma coisa, só que com uma capacidade maior, tá? E aqui cabem 3,6 litros, se não me falha a memória. E aqui dentro, ó, isso aqui tudo é própolis, tá? Não se preocupe, não é sujeira, não. Ó, que na imagem não aparece direito. Aqui dentro tem ranhuras. Então o pessoal fica muito preocupado quando coloca o xarope de abelha se afogar. Mas a gente coloca aqui a quantidade que eu sempre trabalho, geralmente que é 700 ml por semana, por enxame, e as abelhas sobem e descem por essas ranhuras. E esse aqui é outro, de outra coloração, também brasileiro, tá? Tudo que eu estou mostrando aqui para vocês é brasileiro. Também, ó, com ranhuras aqui, onde você pode colocar o alimento aqui sem problema da abelha se afogar. E também, praticamente, se for caixa padrão, vai caber no lugar de um quadro, apesar de esse aqui, o amarelo, serem um pouquinho mais grossos. Deixa eu colocar para cá. Então, esse aqui também tem a capacidade de 3,6 litros. Aí tem, infelizmente eu não consegui pegar para mostrar, tem o de cobertura, que vai em cima da caixa, onde você pode colocar de um lado a alimentação energética e de outro lado a alimentação proteica. Então, ele pode ser de madeira, Duratex, enfim. Esse aqui também, o do Lyron, ele pode ser de Duratex. Muitos apicultores fabricam os próprios alimentadores. Porém, vocês têm que ficar muito atentos nas emendas, porque por mais que vocês coloquem aí desde cera, silicone ou cola, etc e tal, com o tempo, com muito líquido ali, ele vai começando a soltar um pouco e pode começar a vazar. E isso é muito prejudicial na entre-safra, porque a hora que começa a vazar xarope pelo alvado,
as abelhas pilhadoras começam a chegar e começam a bater no enxame, e a gente corre o risco aí de perder os enxames, né, por pilhagem. E tem, por último, aquele sistema Boardman, que é basicamente, deixa eu mostrar aqui, tá? É basicamente esse aqui, só que ao contrário. Deixa eu pegar a tampa. Ele é basicamente esse sistema aqui, tá? Só que ele fica nessa posição e vai para dentro do alvado também. E o interessante é que você pode utilizar um vidro, geralmente os mais antigos sabem, como eu, que a gente utilizava vidro de maionese com a tampa bem furadinha, com vários furos com pregos, e coloca ele de ponta cabeça virado dentro desse alimentador Boardman. E ele, então, é encaixado ali no alvado também e não tem acesso das abelhas de fora e as abelhas por dentro, elas vêm buscar. Esse sistema Boardman, ele funciona com vidro, ele funciona com garrafa PET, tá? Tem esses de plástico também, que é o sistema Boardman, que vai para dentro ali do alvado e é só as abelhas de dentro da colmeia conseguem também ter acesso ao alimento. Dito isso, né, tem vários outros tipos de alimentadores, mas os mais utilizados no Brasil são esses. Na Europa, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, eles trabalham com baldes mesmo, em cima ali da tampa, onde as abelhas têm acesso, o balde está todo furado e elas começam a sugar ali, que é um trabalho que eles fazem de produção de enxames. E eles utilizam muito esse sistema, porque tem que dar em maior quantidade para que elas possam se desenvolver rápido e o pessoal ter enxame mais rápido para poder comercializar também, certo? Aqui está aqui, ó, diferença entre alimento proteico e energético. Como eu falei no começo, a alimentação proteica, ela pode ser pastosa ou sólida e ela é um substituto do pólen, tá? Hoje aqui na live não vou falar sobre formulações, mas só para quem está entrando aqui agora na atividade, que é inexperiente ainda, tem esses dois tipos de alimento, o proteico e o energético, e o proteico é um substituto do pólen. E eu considero, talvez, mais importante, e eu já vou falar por quê, do que o próprio xarope. Porque quando a gente faz a pasta, geralmente a gente utiliza mel para fazer a pasta. Então, quando a gente sente que o enxame precisa de alimentação artificial, a gente utiliza principalmente a pasta para que ela possa se alimentar. O xarope é quando a gente percebe que está faltando mel dentro dos favos. Aí a gente oferece também. No meu caso, eu junto os dois num produto só, que é o xarope energético proteico. Tem várias vantagens e desvantagens também, assim como utilizar os dois produtos. Tem vantagens e desvantagens, por incrível que pareça. E é isso que eu vou entrar daqui a pouquinho contando as vantagens e desvantagens de cada tipo de alimentador que eu apresentei aqui. Inclusive aqueles que não apresentei, né? Não trouxe aqui, mas eu tenho modelos, mas estão espalhados em vários lugares e aí não tive como trazer hoje. E por que é importante a gente, então, utilizar alimentadores para as abelhas? Tem até um que, se vocês não tiverem alimentador de jeito nenhum, podem pegar a ração proteica sólida, por exemplo, e espalhar dentro do favo. E eu, antigamente, também fazia colocar xarope em favo vazio. Tá? Virava o favo assim e jogava o xarope quando eu não tinha nenhum alimentador. Vocês isso é caso assim excepcional, tá, gente? Não vão fazer isso porque não é legal, dá muito problema, certo? E eu não recomendo. Eu recomendo utilizar alimentadores. Por que é importante você utilizar alimentadores que são aí, ó, padronizados, são específicos para as nossas colmeias? Porque ele promove uma segurança na hora de oferecer o alimento, evita pilhagem, evita você transferir aí, ó, doenças para outras colmeias. Então, se uma colmeia está doente e tem um alimentador individual, não vai passar para outra. E é isso, essa é a desvantagem que eu já vou adiantar aqui da alimentação coletiva. A gente não sabe se tem uma colmeia doente, pode ter nosemose, a gente não enxerga, pode ter as crias pútridas, europeia ou americana, e tudo ali naquele xarope
elas vão se misturar, vão se esfregar e podem repassar isso para as outras abelhas, inclusive ectoparasitas como o varroa. É assim que acontece a disseminação do varroa, principalmente quando tem zangão na área, mas como a varroa vai na abelha também, na operária, ele pode passar ali, tá, de abelha para abelha e infectar, parasitar outra colmeia. Então, é por isso que eu não gosto muito da alimentação coletiva. E geralmente, o apicultor não faz a higienização desse alimentador coletivo. Eu já vi vários alimentadores coletivos de ração, por exemplo. É muito bacana, é muito bonito de ver se a abelha carregar tudo na hora que você colocar ali, tá? Porque se ela não coletar tudo, eu já vi rato, gambá, até macaco comendo ração proteica para a abelha. E aí é um prejuízo não só econômico, mas também esses animais podem passar algum tipo de doença, não para a abelha, mas existem um risco mínimo, tá? De passar, por exemplo, uma alimentação proteica, passar leptospirose, por exemplo, para o humano, que ele comeu um mel que tinha lá leptospirose ou um pólen, enfim. Só de estar rato, gambá e etc. andando ali por cima dessa ração, eu já não recomendo. A não ser que você tenha uma proteção que evite a entrada desses animais ou coloque apenas a quantidade que ela coleta ali praticamente em 30 minutos e leva tudo para as colmeias. Aí sim, é uma das vantagens dessa alimentação coletiva que, volto a repetir, não recomendo. Tá certo? Deixa eu ver outra coisa importante. Uma dúvida. Já vou adiantar. O pessoal fala assim, o alimentador coletivo vai alimentar as do campo também. Não necessariamente, não é esse o grande problema, tá? O grande problema é que você vai alimentar basicamente as fortes. Elas que vão chegar com uma maior quantidade de operários e vão sugar ali rapidamente ou coletar a ração proteica muito rápido antes daquelas mais fracas chegarem, tá? Então, essa é a grande desvantagem. As do campo também vêm, mas bem depois que as dos nossos apiários chegam nesses alimentadores coletivos, tá? Eu sei que facilita, é rápido, mas eu prefiro alimentar individualmente. Eu acho muito melhor. Você se obriga a verificar ali cada colmeia, do jeito que está, o que tem que ser feito na próxima semana. Então, por isso que eu sou fã desse alimentador individual, tá? E você tem aí a possibilidade de higienizar. Eu mesmo deixo esses alimentadores o resto da vida dentro da colmeia. Eu trabalho com ninho e sobreninho de câmara de cria e o alimentador vai ficar ali no canto do sobreninho da câmara de cria. Por que eu deixo sempre lá? Porque evita de eu ficar tirando, tendo que armazenar em algum lugar, depois tem que lavar, higienizar, né? Desinfetar, depois enxaguar de novo, depois instalar novamente. Então eu prefiro deixar lá por uma necessidade, porque geralmente eu não tenho mais alimentado enxames que chegam nesse patamar de tamanho e volume de abelha já na entre-safra. Então, assim que chega a entre-safra, o meu enxame chega muito forte. E aí eu não preciso alimentar mais. Mas fica lá, caso haja necessidade. Fechou? Então, vamos lá. O maior benefício de você utilizar alimentadores é justamente você oferecer uma quantidade também adequada para o seu enxame. Tá? Eu não recomendaria e não recomendo você utilizar uma quantidade muito grande de alimento. Eu recomendo apenas aquilo que a gente observa no campo e também está registrado em várias pesquisas científicas. Eu sigo muito aquela quantidade de 700 ml de xarope, seja só água e açúcar, ou com produto aminoácido vitamínico, tá? Isso é média, tá? E ração proteica de 30 a 40 gramas de ração proteica por quadro de cria. É isso que eu utilizo e recomendo, tá? Outros colegas técnicos recomendam outras quantidades, tá? Menos, mais, um xarope mais grosso, xarope mais fino, mas eu respeito a opinião de todos e passo aqui sempre para vocês o que eu faço no campo. Inclusive, alimentei agora alguns enxames lá que estão no método Palmer e também que estão sendo colocados como matrizes e iniciadoras
para a produção de rainha. Fechou? Então é isso aí. Bom, e se eu não utilizar alimentador? O que eu faço? Bom, eu não sei como você vai oferecer esse alimento para suas abelhas. Eu falei aqui anteriormente de passar o alimento ali no favo, mas causa muitas desvantagens, criam muitas desvantagens. Principalmente aqui para nós, que nós temos aqui o pequeno besouro da colmeia, o Aetina túmida. Se você colocar ração proteica ali, gente, e ela não consumir rápido, você vai chamar, você vai convidar, na verdade, o besouro para poder entrar na colmeia. Isso não é legal, né? Então, eu não descarto qualquer possibilidade de não utilizar alimentador. Gustavo, mas eu não tenho recurso para comprar esses alimentadores. Gente, use garrafa PET dentro com uma melgueira vazia e, claro, com um poncho, né, pelo menos, para manter a temperatura. Usem caixinha de leite. O pessoal passa ali uma vareta e coloca ali certinho, como se fosse um quadro, usa caixinha de leite e geralmente cola também lixa dentro. Mas vocês podem lixar, por exemplo, uma garrafa PET para ela poder subir e poder não precisar colocar boia dentro da garrafa PET. Você abre a garrafa, corta quase pela metade, lixa bem por dentro e aí coloca. São alternativas, mas geralmente tem muitas desvantagens de se utilizar esse tipo de equipamento. Então, todos esses que eu apresentei, eles já foram testados, são aprovados e podem utilizar sem problema algum, tá? E por onde começar? Eu sempre pego no pé de meus alunos e amigos apicultores aí, de que o primeiro passo é fazer um planejamento. Como é que eu vou, então qual que é o melhor, etc. Faça um planejamento. E é um planejamento, eu sempre vou repetir essa palavra, planejamento. Mas vou ter que escrever? Não. Pode escrever aqui, ó, no caderninho mesmo. Vocês colocam aqui, ó, primeiro, levantar fornecedores. Então, tem vários fornecedores hoje aqui no Brasil, pela internet, ou telefone mesmo, você pode entrar em contato. Faça uma avaliação de preço em quantidade ou pequena quantidade, já verifiquem o frete, e aí decidam qual vocês vão utilizar. Isso é planejamento. Então, antes de adquirir, perguntem para apicultores que utilizam diferentes tipos, para vocês verem qual que mais se encaixa à sua produção, e ao seu bolso e ao seu manejo. Vou tomar uma água aqui que está sede. Então, é sempre isso que eu recomendo. Planejamento e façam a melhor escolha de acordo com o que vocês mais se identificam ou que tenham o recurso para adquirir. Tá certo? Bom, eu já passei aqui alguns exemplos de alimentadores, eu falei logo no início, né? E temos aqui vantagens e desvantagens de cada alimentador. Então, esse aqui, o que vai externo no alvado, a vantagem é que ele já faz uma redução do alvado, certo? E você coloca a quantidade também adequada aqui para cada alimentação, tá? Não extrapola. E ele já faz essa redução do alvado. A desvantagem é que muitos animais fora, tanto o Boardman quanto o ABS aqui, alguns animais acabam mexendo. Macacos, coatis e até o gado. Se você tem o apiário em propriedades onde tenham bovinos, os bovinos de curioso vão mexer e podem quebrar o alimentador. Seja o Boardman, tá? Que é em pé, ou seja esse sistema ABS que é para baixo. Tá certo? E qual que é a desvantagem desse aqui, no meu ponto de vista? De plástico injetado. É só o valor. Ele é um pouquinho mais salgado, mas a desvantagem, a grande vantagem dele é que, sinceramente, gente, esse aqui foi o meu primeiro alimentador que eu comprei, em 2012. Ou seja, tem 12 anos já, e está aí sendo utilizado. Então, essa é a grande vantagem, custo-benefício. Você compra uma vez só e difícil... Eu não perdi nenhum alimentador até hoje, desse de plástico injetado. E tem que ser, de preferência, esses daqui do Brasil, porque os que vêm de fora, o plástico é muito... vai ressecando ao longo do tempo. Esses não, nenhum desses que eu mostrei,
inclusive esse aqui, ó, tá? Esse aqui dura pra caramba também. Só tem que tomar cuidado com essas borrachinhas aqui, que às vezes elas saem e pode vazar o xarope. Então, antes de colocar, por isso que eu sempre deixo, né, na caixa, porque vai propolizando de alguma maneira, e quando, se você tirar e tiver grudado em algum lugar, essa borrachinha pode escapar e aí vaza. Já aconteceu uma vez comigo, mas é muito bom também e tenho há muitos anos. Então, vale a pena investir nesses individuais de plástico injetado, é a minha humilde opinião. De Duratex, a vantagem é o preço, nesse modelo do Little aqui. Porém, com o tempo, ele pode começar a vazar, mesmo que você passe ali cera, silicone, cola, etc e tal, mas ele em algum momento vai começar a vazar. E isso é muito ruim e pode ocasionar também pilhagem, tá? Então o de cobertura é excelente também. A desvantagem é que ele ocupa muito espaço para armazenar, porque esses três aqui, ó, qual que é a vantagem? Ó, opa, esse aqui. Aí, ó. Vai um dentro do outro e você ocupa só um cantinho ali do seu galpão, do seu barracão, do seu quartinho da apicultura e não dá nenhuma dor de cabeça nem para vocês e nem para as patroas aí de vocês também, tá? Essas são as vantagens e desvantagens. Todos esses eu recomendo, todos, sem exceção eu recomendo. O mais importante, gente, de tudo, qual que é o melhor alimentador que tem? E aqui eu vou falar para vocês. O melhor alimentador desses todos que eu já utilizei é alimentar corretamente a abelha, na sequência correta, não falhar, e com os nutrientes bem balanceados. Esse é o melhor alimentador que tem. De resto, vão utilizando aí o que vocês podem utilizar e que podem trabalhar de forma muito profissional, certo? Eu uso alimentadores ABS, esse aqui, ó. Tá? Só que aqui para baixo. É assim, ó. Olha lá, as abelhas entram por aqui, ó. Mas uso também o alimentador do Little, achei top. O chato é ficar abrindo as colmeias, mas é muito bom até por questão da pilhagem. Então, aqui, geralmente, esfria na época da entre-safra. E eu uso só esse do Little. O que eu faço em dias muito frios, mas não posso perder aquele dia de alimentar? Descolo a tampa rapidinho ali, arrasto a tampa, eu deixo esses alimentadores sempre de um lado só, então não preciso ficar abrindo tampa totalmente. Então, abro um pouquinho, arrasto, coloco o alimento e volto a tampa, não mexo na colmeia, vou mexer num dia, vou dar uma avaliada no dia que tiver mais adequado, tá? Tem muita gente que assim, no mundo inteiro se utiliza alimentação artificial. Só no Brasil que é tabu. Eu achei isso impressionante, sinceramente. Eu vejo até pessoas assim, falando assim, ó, não usem alimentação artificial com seus enxames, não usem um produto aminoácido vitamínico. Sinceramente, eu não sei qual que é a contribuição que está sendo oferecida para esse apicultor, porque em algum momento ele vai precisar utilizar alimentação artificial, em algum momento. Não estou falando só entre safra. Eu ensino, por exemplo, os meus alunos a utilizarem todos os tipos de alimentação possível e imaginável e também a não alimentar. Por exemplo, aí, ó, eu só alimento enxames em crescimento. Os enxames que chegam fortes na entre-safra, eu deixo com ninho e sobreninho e não alimento. Só que eu reviso, porque pode precisar em algum momento. Ela pode gastar, o enxame pode gastar o que tem reservado ali. E aí? Vocês vão deixar o enxame morrer de fome? Tá? Então, o apicultor tem que aprender a fazer alimento artificial. Qualquer um, e na verdade qualquer um não, todos os tipos, várias formulações. Não existe a melhor, a pior. O que existe é a frequência, é a disciplina do apicultor em oferecer alimento quando ela necessita, tá? Para suprir algumas necessidades naquele exato momento. Vamos em frente aqui. Estou querendo adaptar uns galões de 50 litros de plástico na cor azul para fazer colmeia. Você acha que dá certo? Leandro, eu nunca vi, mas se tiver o encaixe para os quadros e facilitar manejo e não quebrar a hora que você for abrir tampa por causa da própolis, e se tiver um controle ali de temperatura legal,
para calor e para frio, eu acho que funciona. Só tem que ver também custo-benefício, tá? E outra, tem que ser algo que caibam esses equipamentos, não só alimentadores, tá? Tem tela excluidora, tem uma série de outros equipamentos que cabem exatamente na medida padrão Langstroth. Fechou? Mas pode testar. Eu gosto de gente que testa as coisas, tá? Então, mas testa com responsabilidade. Não vai investir dinheiro que não tem e gastar o que não tem para não dar resultado às vezes, tá? Eu já testei várias coisas que não deram resultado, mas em pequena quantidade. Esse papel, na verdade, tem que ser das empresas, das indústrias que produzem equipamentos, mas principalmente das instituições de pesquisa, universidades, institutos, fundações, tá? Que estão aí para testar coisa para nós. Infelizmente, a apicultura ainda não é vista como uma grande atividade em que há interesse em investir em pesquisa, em muita pesquisa para a apicultura. Às vezes eu tenho que buscar fora do Brasil alguns trabalhos científicos para saber, para estudar algumas questões, tá? E aqui não tem previsão de ampliar, a não ser que a nossa atividade se torne, de fato, mais profissional e a gente consiga ampliar aí número de apicultores, número de colmeias, consiga ser, de fato, apicultores profissionais. E é o que a gente tem que ser devido até a essas oscilações dos preços do mel, que acontecem desde quando eu entrei na atividade há quase 30 anos. Entre colocar o alimento no favo, tipo xarope, melhor cortar uma garrafa PET e fazer de recipiente. Concordo plenamente contigo, tá? Ainda mais como eu falei, aqui a gente tem o besouro. Se você colocar xarope ou principalmente ração proteica, meu amigo do céu, e ainda mais for num favo velho, aí sim você convida. Vai virar um congresso de besouro aqui, tá? A gente está tendo que trabalhar sempre com cera nova, reduzindo espaços internos, retirando o que a abelha não está cobrindo, para poder controlar o besouro. Agora, ficar passando ração no favo, a gente colocando, é pedir para você ter um congresso de besouro dentro da colmeia. Alimentador interno feito com um cano de PVC, dá certo? Creio que sim, creio que sim. É a mesma coisa da garrafa PET. Aí você pode inventar várias maneiras delas alcançarem esse alimento ou sugarem, né? Isso aí fica a seu critério e a sua criatividade. Mas creio que funciona, tá? Tem vantagens e desvantagens também, não tenho dúvida disso. Mas, como eu falei, se quiser testar, à vontade. Mas não compromete o orçamento aí, tá? Qual a quantidade de alimentação energética por enxame, núcleo e caixa padrão? Para núcleo, eu utilizo de 350 ml de xarope, ou xarope sozinho, água e açúcar, tá? Ou xarope com aminoácidos e vitaminas, com produto aminoácido vitamínico, de 350 a 700 ml no máximo, não preciso mais que isso, não. Percebi aqui, porque eu sou produtor de enxame. E para as colmeias que são colmeias de produção, aí a média é de 700 ml. Quando muito, eu coloco ali 1,4 litro, mas 700 ml, para o jeito que eu toco as coisas aqui, é mais do que suficiente para passar a semana toda, tá? Eu ganhei mel em pó. Como alimentar as abelhas? Olha, Osmar, essa é nova para mim. Minha recomendação é você olhar como faz o mel em pó ficar líquido aí pelas instruções que está no rótulo, possivelmente, tá? E você pode deixar ele um pouco mais líquido para oferecer, então, para as abelhas. O ideal, quando a gente utiliza mel, que eu não recomendo por causa de pilhagem, porque fica o cheiro do mel, e as abelhas ficam tentando bater o dia inteiro nas colmeias. Mas, se quiser testar, você faz o mel primeiro, com o que está no rótulo, vai ficar, certo, uma densidade mais grossa, depois você vai colocando água para deixar ele um pouco mais líquido. Como se fosse metade de água, metade de mel, faz um xarope dessa forma. E oferece bem pouco, tá? Eu nunca utilizei mel em pó. Na verdade, eu nunca vi o mel em pó. Mas faz um teste. Com certeza, se é mel mesmo, elas vão aceitar. Na pré-safra, é necessário alimentar com xarope e bife proteico ou posso optar por apenas o xarope? Olha, na pré-safra,
eu costumo orientar meus alunos o seguinte: se você está percebendo que precisa de alimentação, você vai oferecer sempre, sempre, alimentação energética proteica, tá? Eu não deixo as abelhas, assim, não ofereço só o xarope, por exemplo. Eu fico com muito receio de faltar pólen. Então, se está faltando néctar, pode estar faltando pólen. O pólen é imprescindível para a produção de geleia real, para alimentar larvas e rainha. Então, a minha sugestão é sempre oferecer o aminoácido vitamínico no xarope, na pasta, no que você for alimentar. Ok? Aquela coisa. Está entrando pólen. Tá, mas você entrou pólen, às vezes o pólen não tem os nutrientes todos que elas precisam, tá? Não é a quantidade que elas vão precisar. Então, para evitar, e se eu for já então alimentar, eu alimento com os dois. Sempre, sempre. Só que o ideal é alimentar, a não ser que elas tivessem assim, caído muito o número de quadro de cria, volume de abelha, mas se você deixar ela tranquila, essa alimentação que eu recomendo, ela é 60 dias antes de iniciar a florada, tá? Eu esqueci, gente. Enxame que está crescendo, esse alimentador aqui, ele faz o papel de parede. Então, se você tem 3 quadros ou 4 quadros ocupados por abelha, você vai colocar os 4 quadros e vai colocar isso aqui dividindo. Desse lado aqui não fica nada, fica o espaço vago, para justamente a abelha não ter trabalho de ficar cuidando daquele espaço vago. E esse alimentador do Little, ele já faz o papel de parede. É outra vantagem de se utilizar esse alimentador. Por isso que eu gosto tanto dele. Tá? Até nos núcleos Palmer também, eu uso um alimentador em cima e embaixo. Tá? Quando eu uso ninho para fazer Palmer. Então, eu faço um crescimento na vertical do enxame, coloco um alimentador aqui e outro aqui. O de cima, às vezes não precisa, mas como está começando a esfriar, e até mesmo para fazer a parede ali, né? Que você pode utilizar plástico também, certo? Não precisa ser só o alimentador, porque senão vai ficar muito caro. Basta um alimentador por núcleo Palmer, tá? O que você acha da alimentação proteica com jatobá? Até onde eu sei, a farinha de jatobá tem um índice proteico baixo, mas pode utilizar na falta de algum outro ingrediente, tá? O senhor recomendou 700 ml por semana, e os alimentadores apresentados são de quantidades superiores. E a fermentação da alimentação não pode ser um problema? Guilherme, na verdade, quando a gente coloca os 700 ml nesse alimentador grande, elas acabam, em média, com esse xarope, em 45 minutos. Então, não vai fermentar, pode ficar tranquilo. E aqui eu dou uma dica. Quando fermenta o xarope no alimentador, nesse ou em qualquer outro alimentador, pode saber que foi falta de higiene do apicultor, tá? Em não retirar todo o alimento que sobrou, ou viu que estava meio mofado, falou, não, mas vou colocar, é rapidinho, é pouca coisa, ela vai consumir. Como eu falei, alimentador sujo, ou com levedura ali que você às vezes não vê, colocou o xarope, já a zero. Quando você vai alimentar de novo, você tem que verificar se o alimentador está limpo embaixo. Tá? Não pode ter nada embaixo que suspeite aí de algum tipo de contaminação, de mofo, e esse mofo, estou falando, são leveduras e podem conter até outros micro-organismos que fazem mal para as nossas abelhas. Então, Guilherme, nesse alimentador, elas consomem em 45 minutos, no máximo, essa quantidade. Consomem e pouquinho que sobra, elas colocam no favo, mas como é enxame em crescimento, elas vão colocar nos favos ali onde estão as crias também, tá? Elas não vão misturar no xarope no manejo que eu recomendo, tá? É impossível misturar com mel, né? Todo erro que a gente comete, ou você vai entrar na atividade, você tem que saber já, ó, preço do mel, qual a quantidade de equilíbrio ali, tá? No que eu tenho que produzir, no que eu vou receber como produtor, tá? Vou invasar? Planejamento, põe ali na ponta do lápis, vale a pena às vezes sim, tá? Para mim, eu sou produtor, eu gosto de produzir, botar num balde e tchau e benção. Ah, mas o preço não está baixo? Está baixo, então eu tenho que aumentar a produtividade e aumentar o número de comércio para aumentar a produção. Esse é o caminho, tá? Eu não fico botando culpa em terceiro, não, de qualquer coisa que aconteça no meu trabalho. Eu tenho que resolver, eu tenho que resolver. Se o preço está muito baixo, tem que buscar alternativas. Se o preço está alto, maravilha. Eu já estou produzindo profissionalmente, já estou produzindo bem também, então é só continuar, tá? Eu tive 21 anos praticamente no Senar.
Então, eu vi todas as realidades que vocês possam imaginar. Eu sei que, às vezes, custa caro alguma coisa, tem várias dificuldades, eu entendo, eu sou apicultor também. Eu comecei lá como apicultor, normal, depois virei instrutor de Senar, depois consultor do Sebrae, que me propiciou viajar o Brasil inteiro, vendo diferentes realidades no Brasil. E o que eu vejo, geralmente, é falta de planejamento. Simples. Tá? E não definir qual que é a sua vocação de trabalhar dentro da apicultura. É produzir? É embalar? É vender? Qual é a área que você mais gosta de trabalhar na apicultura? E é isso que tem que ficar muito bem definido. Nem sempre dá para fazer tudo, gente. Quando eu era presidente de federação, Câmara Setorial aqui de Mato Grosso do Sul, eu era presidente do Mel do Pantanal também, consultor do Sebrae, instrutor do Senar, tinha a loja, né? Tem empresa de consultoria, empresa de produção. Eu quase fiquei maluco, e geralmente você faz tudo isso mais ou menos. Ah, Gustavo, você está falando de você? Sim, porque os erros também nos servem de aprendizado, e eu não quero que vocês errem mais. Tá? Não precisa errar, porque eu já errei e estou aqui como professor. Eu quero que meus alunos tenham sucesso. Eu quero que vocês tenham sucesso. Eu quero ver, por exemplo, aí está na moda falar do Elon Musk agora, o cara é bilionário. O professor dele é bilionário também? Não, o professor dele passou ferramentas para ele, conhecimento para ele chegar no patamar que ele está. E é isso que eu faço. A minha satisfação é ver o meu aluno feliz da vida, ganhando dinheiro com a apicultura, mesmo com os desafios que temos aí da atividade. Quem está na atividade sabe quantos desafios a gente tem. Quais são as dificuldades, os perrengues que a gente passa para produzir, para vender, né? Então, assim, burocracia batendo na gente ali todo dia. Isso eu sei, gente. Eu já passei e passo também junto com vocês. Porque eu sou produtor acima de tudo. Mas sou professor, eu amo ensinar. E eu quero ver todos vocês tendo sucesso na apicultura. Esse é o meu grande desejo. Ah, o Gustavo não ganha tanto dinheiro quanto o ex-aluno dele. Mas essa é a ideia. E eu espero que meus alunos sejam melhores do que eu ainda, tá? Sempre melhores. Porque isso é evolução. Eu não vou ficar aqui para sempre, então tem que repassar conhecimento, e esse meu aluno tem que ser melhor do que eu. Isso que me dá satisfação. Vamos voltar no alimentador, né? Vamos em frente. Posso alimentar as abelhas utilizando o mel que tiramos das abelhas do mato? Esse mel não aproveitamos para vender. Valmir, pode com cuidado. Verifique se ele não está fermentado, se não caiu sujeira, tá? Eu já vi muita gente pegando enxame ali, capturando enxame em caixa de esgoto e pegando esse mel e oferecendo para a abelha. E olha, já vi o pessoal até consumir, tá? Aquele mel de forro, né, de casa, que aquilo é uma nojeira danada, assim, aquele pó que está lá, sei lá quantos anos, rato, morcego, e o pessoal consumindo. E eu não sei, depende de onde você tirar esse mel e como ele está. Aí sim pode utilizar. Mas eu fico sempre com receio por causa da pilhagem, tá? A alimentação com mel eu vejo que dá muita pilhagem, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, você ofereceu alimentação com mel, ou você fornece ele, mesmo fornecendo de noite, tá? Eu tenho um amigo que oferecia de noite, para não dar pilhagem, no dia seguinte seria propriário. Aquilo estava sendo atacado durante o dia inteiro, tá? Mesmo com alvado reduzido, as abelhas ficavam ali, ó. E aí tinha colmeia com tampa empenada, meu amigo, por onde entrava a abelha, perdia o enxame. Então, não sei, eu prefiro o açúcar porque não é tão atrativo quanto o mel, tá? Mas pode utilizar. Mas você também pode pegar esse mel e utilizar como cosmético, por exemplo, tá? Se for de boa qualidade, lembre-se. O que você acha do glicopan na alimentação energética? Eu gosto. Eu sempre utilizei o Promotor L. O glicopan, quando o Promotor L deixou de ser envasado aqui no Brasil, passei a utilizar outros produtos aminoácidos vitamínicos. O glicopan é um deles. Como você prepara o xarope em 10 litros de água? Eu sou alimento coletivo. Bom, com 10 litros de água, eu faço o seguinte, eu vou te passar a fórmula aqui, Júlio. Eu trabalho com 600 ml de água para 1 kg de açúcar cristal. Trocando 1 kg de açúcar cristal para 600 ml de água. Vai te dar 1 litro 250 de xarope. Aí tem que fazer um monte de conta para poder colocar produto aminoácido vitamínico, etc e tal, tá? Mas é isso aí. Ah, e eu sou alimento coletivo? Júlio, se tá dando certo, se sempre fez assim, nunca deu nada errado,
show de bola, sem problemas. O que eu trago aqui é o que eu faço, tá? E eu sugiro, nunca obrigo, não falo, tem que ser assim, tem que ser assado, assim que é o certo, aí é errado. Não, eu coloco vantagens e desvantagens. Eu não uso coletivo. Fechou? O que acha do alimentador que coloca garrafa PET? O Júlio também perguntando. Eu não uso, porque aqui a gente tem. Rapaz, macaco velho aqui, eu vou te contar, viu? Macaco prego. Meu Deus do céu, parece gente mexendo, né? Então eu só utilizo o interno mesmo, tá? Eu não utilizo esse da garrafa PET. Quando eu comecei na apicultura e quando eu comecei a ministrar cursos pelo Senar lá em 2001, eu ensinava a colocar a garrafa PET furada embaixo, com um preguinho 10x10, colocava 2 toquinhos e colocava a garrafa em cima, com uma melgueira vazia. Só que aquilo criava muito espaço, né? Também. Mas é uma alternativa, tá? Mas eu gosto da alimentação interna. Gustavo, o cipó prata é abundante aqui na região do meu apiário, porém não produziu bem, mesmo durante quase um mês de florada. Edson, praticamente em todos os lugares não produziu. Aqui também tem muito do cipó prata, que agora, né? Começou em finalzinho de dezembro, ou meio de dezembro, e ficou bastante tempo esse ano. Não vi muito resultado também, diferente de outros anos. Para falar bem a verdade, faz 3 anos que aqui não se produz muito bem, não. Tá? Em locais assim pontuais que a gente teve alguma produção melhor, mas no geral mais ou menos. Em 2020, para vocês terem uma ideia, eu tive 3,5 kg por colmeia de média. 3, não é 13 não, 3. Ali que eu tive que sair para outro canto. Caso contrário, eu vivo da apicultura, né? Então, eu tive que ir para outro canto. E esse outro canto foi produzir enxame, produzir própolis. Então, foi muito bom também ter acontecido. E foi o momento que eu fixei e me certifiquei de um método, uma metodologia que eu estou repassando já para alguns apicultores, que chama-se leitura de enxames. E acho que eu vou até chamar de método Gustavo Bijos. Porque quando você enxerga tudo o que acontece, você não tem mais dúvida de que maneira você vai fazer. Assim, abre assim uma clareira assim, e você fica tudo muito claro do que você tem que fazer com os enxames dali para frente, durante o ano inteiro, independentemente da situação aí do clima. É fantástico, é fantástico. E foi em 2020, com a seca muito forte aqui no Mato Grosso do Sul e temperaturas altíssimas no inverno. Altíssimas que eu falo, 42 graus no termômetro. Foi terrível, mas foi um grande aprendizado também. Posso pôr suco de limão no xarope? Suco não sei, mas umas gotinhas pode. Ajuda a quebrar a molécula de sacarose e deixa o xarope mais fácil de digestão pelas abelhas. Gente, muitíssimo obrigado e a gente se vê nas próximas aí. Até amanhã, hein? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.